Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou com humildade da tua serva, ou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Oremos ao Senhor. Deus, nós temos sede da tua palavra, e é dela que flui toda a autoridade, não de quem fala. Faz de mim um mero esclarecedor das verdades aqui contidas, e que aos que estão nos bancos, ó Pai, que a fé venha pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ilumina as nossas almas, ó grande Deus, esta é a minha oração. O Espírito do Natal. Esse Espírito do Natal, ele tem 2 fases, ou eu diria que até 3. A fase quando você é criança, extremamente empolgada, e depois que você vira pai de uma criança, que você fica desesperado, né? Quando você começa a ver o preço dos brinquedos e coisas do tipo, né? E fala-se muito a respeito desse espírito de Natal, né? Supostamente nas reuniões familiares, aqueles que não se falaram durante os 364 dias do ano, talvez no dia 24 para 25 se falam, mas aí no dia 1º já briga tudo de novo e vida que segue nesse espírito do Natal que parece ser repetitivo ou efêmero na vida de muitos. Eu tenho algumas lembranças, eu não vou dizer traumáticas, mas peculiares de Natal, porque o meu pai trabalhava num serviço em que, especialmente no Natal, é que ele tinha jornadas de trabalho extenuantes. Ele mal dormia. Como ele trabalhava numa empresa de venda de passagens de ônibus, né, era uma loucura, ele mal comia em casa, e muitas vezes nós fomos, não todos os natais, né, mas muitas vezes eu e minha mãe fomos na rodoviária poder passar a virada de Natal com ele, ou podermos apenas nos alegrarmos, né. Mas o que diferencia o Natal? O que faz com que nós cristãos olhemos para essa data de uma forma peculiar ou diferente em relação às demais pessoas. Para nós, o espírito de Natal não é impessoal, ele não é essa energia, né, ou essa aura, ou alguma coisa do tipo que muitas vezes as pessoas querem vender para nós e que se passa, não vou dizer nem no dia 1º de janeiro, né, mas a partir do dia 26 de dezembro parece que essa fumaça se desfaz. E em nós não. Porque para nós, o que nos faz olhar para esta data não é a possibilidade de viajar ou não é o valor dos presentes e não é necessariamente a beleza dos enfeites que nós colocamos em nossas casas, embora seja bonito e bem visto também você enfeitar a sua casa. Mas o que faz com que nós olhemos para esta data de uma forma diferente das demais pessoas? Eu quero que você olhe para essas 2 personagens, a Isabel e Maria, e ver 2 pessoas que não foram imbuídas do espírito de Natal como nós o conhecemos, mas que foram cheias do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite.
as consequências que o enchimento do Espírito Santo traz às pessoas diante do nascimento de Jesus Cristo. Lembremos que é pouco provável que Jesus tenha nascido de fato no mês de dezembro. É pouco provável que houvesse pastores nos campos num período que provavelmente não costuma ser um inverno rigoroso. Embora seja muito difícil precisar com exatidão, como eu disse semana passada, o nascimento de Jesus, mas fato é histórico e não fato religioso que Cristo nasceu. E uma vez que Cristo nasceu, sendo isso um fato histórico, inclusive por fontes extra-bíblicas, nós tomando a consciência de que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mudou a nossa existência, nós olhamos para essa data mais do que a alegria de um feriado, mas olhamos para uma data que trouxe para nós uma mudança existencial. A encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus, sabendo que ele cumpria todas as expectativas que havia no Antigo Testamento, o profeta superior a Moisés, aquele descendente de Eva que haveria de esmagar a cabeça da serpente, aquele que Isaías diz que seria moído pelas nossas transgressões, aquele que a terra que andava em trevas brilhou grande luz e veio habitar entre nós, o Deus conosco, maravilhoso conselheiro, como Isaías em várias passagens vai dizer. Para nós é diferente. E essas duas mulheres, elas nos trazem duas lições muito interessantes. Eu não sei se você está olhando, e eu quero que você observe a primeira cena, que são as palavras de Isabel. Isabel já é uma mulher idosa, talvez com 6 meses de João Batista, ou de gestação de João Batista no seu ventre. Ela e principalmente Zacarias também tinham sido duvidosos quanto à possibilidade dela conceber. Se você ler os capítulos anteriores ou os versículos anteriores, aí você vai ver todas essas predições a respeito do nascimento de João Batista. Então a cena aqui é de uma mulher idosa, grávida dos seus 6 meses, ou digamos na metade da gestação, um pouco à frente, sendo visitada por uma jovem que acabara de tomar consciência da sua concepção, que é Maria. E Maria caminha, Lucas faz questão de dizer que ela foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Então Maria caminha por uma região difícil até chegar a Isabel. E aí então quando ela chega na casa de Zacarias, do casal Zacarias e Isabel, Maria sauda a Isabel. E ao Isabel ouvir a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Eu não sei se você tem noção da beleza da cena aqui. Em um dos ventres está o nosso Salvador, no ventre de Maria, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. No outro ventre está João Batista, aquele que, segundo as Escrituras, não houve ninguém igual a ele nascido de mulher, que também havia sido predito. Prepare o caminho de Deus, voz do que clama no deserto, são profecias do Antigo Testamento a respeito do nascimento de João Batista. Então, do ponto de vista da redenção, você tem aquilo que a gente pode chamar de um choque cósmico redentivo aqui, de duas crianças no ventre das suas mães, que vão mudar a história, não apenas daqueles que estão ao redor dele, mas dos séculos vindouros. E que fizeram com que a história anteriores a eles convergissem os fatos para esse encontro. Então não é um encontro de duas gestantes numa clínica, de um ginecologista ou de um obstetra, conversando sobre fraldas, mamadeiras e coisas do tipo. É o encontro de duas mulheres que têm em seu ventre 2 personagens marcantes na história da redenção. E aí, então, você tem essa primeira mulher, essa primeira personagem, que é Isabel. Qual é a reação de Isabel diante da chegada de Maria com Jesus no ventre? E aqui eu quero chamar a sua atenção que acontecem algumas coisas muito interessantes ou alguns fatos muito interessantes. Primeiro, João Batista, que está no ventre de Isabel, já com gestação avançada, a criança se enche de alegria, reconhecendo outra criança no ventre de Maria. Veja bem, olha as palavras de Isabel a respeito da criança, que ele diz que a criança lhe saltou
lhe saltou, lhe estremeceu no ventre. Então, olha que interessante isso daí, quando ela diz, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, versículo 44, quando ela diz que a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então, veja bem, o que Isabel sente não é uns 3 chutinhos normais no caminhar de uma gestação. O que Isabel sente é uma criança que, por obra do Espírito Santo, reconheceu que diante dela, no ventre da outra mãe, estava o Salvador. João Batista é alguns comentaristas que eu li, é muito interessante. João Batista é um pregador tão precoce que ele prega ainda no útero da sua mãe. O ventre de Isabel é o púlpito de João Batista. E é muito interessante que o versículo 15 do capítulo 1, profecia a respeito de João Batista, diz o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, olha que interessante, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. João Batista é alguém cheio do Espírito Santo, que salta de alegria dentro do ventre da sua mãe, já no útero da sua mãe, que reconhece o Salvador, não por intelectualidade, mas reconhece o Salvador por obra do Espírito Santo. Da mesma forma, a mãe de João Batista, Isabel, versículo 42, exclama em alta voz, possuída pelo Espírito Santo também: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Há uma série de peculiaridades aqui que me chamam muito a atenção. Primeiro é a humildade de Isabel. Diante do reconhecimento do Salvador em Maria, sendo gestado por ela, Isabel, não vou dizer que ela não se preocupa, mas ela está mais vislumbrada com a gestação de Maria do que com a própria gestação, porque ela reconheceu que ali estava o Salvador. Uma segunda característica em Isabel: o que o enchimento do Espírito Santo, o que uma pessoa possuída do Espírito Santo, como Isabel ficou, faz? Exclama em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do ventre. O enchimento do Espírito Santo nas pessoas, ou em Isabel, que você vai ver em Maria também, não gera pessoas rodopiando, não gera pessoas dando cambalhotas, não gera pessoas gritando, falando palavras estranhas, não gera pessoas falando línguas estranhas, porque Isabel foi perfeitamente compreendida por Maria. Mas o enchimento do Espírito Santo gera pessoas vislumbradas, tementes, olhando para a grandeza de Deus e que apontando para a pessoa de Jesus Cristo, o meu Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo não são extravagantes para si. Pessoas cheias do Espírito Santo não necessariamente vão ficar criando profecias para a vida do outro. Eis que te digo, servo meu, você vai casar com a fulana, com Beltrano, vai comprar isso, vai comprar aquilo, ou qualquer coisa do tipo. Pessoas cheias do Espírito Santo, a boca delas é inundada pela pessoa de Jesus Cristo. Elas só sabem falar a respeito de Jesus, elas só sabem glorificar a respeito de Jesus Cristo. As más línguas, brincadeira nossa, né? Dizem que Isabel é a primeira pentecostal, porque ela exclamou em alta voz. Tá bom? Nós veremos adiante que Maria vai ser a primeira presbiteriana, porque ela só canta e não exclama. Ok? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus queridos, é as consequências de um enchimento com o Espírito Santo na vida dos crentes. Seja exclamando em alta voz, ou seja, o enchimento do Espírito Santo gera louvor nas pessoas, mas é um louvor que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Eu dou glórias ao meu Senhor, eu não sou digno de estar diante do meu Senhor, ou no caso da Isabel, eu não sou digna de estar diante deste Senhor que está aqui diante de mim com a sua mãe. Pessoas cheias do Espírito Santo, ou por intermédio do Espírito Santo, nós vemos a pessoa de Jesus Cristo. Uma criança que não sequer havia nascido. Isabel a chama de Senhor. Trazendo a palavra nessa questão da autoridade sobre ela.
Como que um adulto em avançada idade vai chamar uma criança ou reconhecer que uma criança é o seu Senhor? Única e exclusivamente por obra do Espírito Santo. E como toda mulher, Isabel não deixa de dar uma espetada em Zacarias, porque se você ler as profecias anteriores ou o texto anterior, Zacarias duvidou, né, de que a Isabel seria capaz, ou de que eles teriam um filho. Fica como dever de casa você olhar aí do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 38. Então, olha que interessante. O anjo aparece para Zacarias e Zacarias duvida. Você vai ver o texto anterior depois. Olha as palavrinhas de Isabel aqui. Zacarias está na sala, tá bom? Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Dá para imaginar aqui a cotovelada de Isabel e Zacarias. Está vendo? Ela creu. Né? Tá vendo? Aí, ó. Aprenda com Maria, que é interessante. E essa, então, é a nossa primeira cena. Uma mulher cheia do Espírito Santo, que clama em alta voz, reconhece o Salvador, uma criança no ventre dessa mulher, cheia do Espírito Santo, já no ventre da mãe, conforme a profecia, que reconhece também o Salvador que estava em Maria. E agora nós vamos para a segunda cena, que são as palavras de Maria, o conhecido Cântico de Maria, a Magnificat. Esse texto recebeu esse nome porque a tradução em latim começa com essa palavra. Então, quando você pesquisar o Cântico de Maria, provavelmente vai estar associada a essa expressão. Peças, né, de música, as sinfonias, todas geralmente costumam ter esse título, Magnificat, referindo-se ao Cântico de Maria. E o que é que nós podemos aprender, então, olhando para essa segunda cena? O que é que o Espírito gera em Maria? E você vai ter dois momentos aqui, então, que o Espírito gera em Maria, ou a consciência de ter o Salvador no seu ventre, e essa saudação de Isabel, trouxeram consciência a Maria de dois momentos, ou dois, digamos, o espanto ou a alegria de Maria, ela vai ser direcionada a dois momentos, ou dois alvos. E o primeiro alvo é a gratidão a Deus por ela mesma. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso aqui é muito interessante, porque se você notar nas palavras de Maria, você vai ter uma grande citação do Antigo Testamento. Por exemplo, o começo do cântico dela, minha alma engrandece ao Senhor, é um paralelo com muitos salmos. Por exemplo, talvez Maria estivesse citando o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ela traz isso aqui, então, e nasce isso observando um louvor ou uma gratidão que é fruto da alma. Versículo 47, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aqui cai por terra toda e qualquer concepção que queira apresentar Maria como uma pessoa imaculada, ou sem mácula, ou sem pecado. Porque, veja bem, ela apresenta Jesus como o seu Salvador. Ela não fala, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou no Salvador. Não. Maria é bem clara aqui. Eu sou grata, eu me alegro muito pelo meu Salvador. E só há necessidade de Salvador, ou de ter um Salvador, aqueles que estão em perdição, aqueles que necessitam de um Salvador. Portanto, Maria, que reconhece a sua condição de nascida em pecado, como qualquer um de nós, é claro que ela tem um destaque na história de redenção, evidentemente o ventre que abriga o nosso Salvador merece as nossas atenções, mas isso não faz dela uma pessoa sem pecado e sem necessidade de um Redentor, como todos nós temos. Maria, então, canta ao Senhor e, de forma poética, como é registrado por Lucas, ela vai dando ou fazendo essas ações de graças, porque Deus vai falando com ela. Eu quero chamar a sua atenção olhando para Maria e essa canção que é citada por ela, ou cantada por ela, a partir do versículo 46 até o versículo 55. E, novamente, eu faço a pergunta. O que o Espírito de Deus, o que o enchimento do Espírito, o que a consciência do nascimento do Salvador gera em
você. Se você tem essa noção da grandeza que é ter alguém que nasceu, sofreu, morreu por nós, se você tem noção do que é ter alguém que em tudo tornou-se semelhante a nós, exceto no pecar, se você tem noção do que é alguém que poderia ser autossuficiente, ou que é autossuficiente em si mesmo e por amor se fez carne e mudou a sua história, o que isso gera em você? Qual é a razão das nossas canções? Isso cria um norte para nós cantarmos ou para a música da igreja que é muito interessante. Às vezes nós ficamos discutindo questões periféricas, né, em relação à guitarra, ou à bateria, ou ao instrumento tal, quantos microfones, mas a pergunta central é: o que nós cantamos? O quanto de Cristo está em nossas canções? Esse é o norte, esta é a razão. A questão não é se o ritmo é acelerado ou é lento, a pergunta é: Cristo foi cantado? Cristo foi pregado? A música que eu cantei expressa minha alegria por ter tido uma vida transformada por Cristo? Esta é a questão central. E muda o nosso parâmetro de avaliar. Não apenas a música da igreja, mas muda o nosso parâmetro de avaliar os louvores cantados e a razão da nossa reunião. Porque nós deixamos de ser consumidores de coisas que apenas nos agradam e passamos a ser atores que expressam a gratidão do fundo da alma, como Maria o fez. Repito a pergunta: o que a consciência do nascimento de Jesus gera em você? O que a busca pelo enchimento do Espírito Santo gera em você? O que você canta, o que exala da sua boca nesta época de Natal? E esse é o perigo que nós temos. Nós transformamos Jesus, mesmo os crentes, os não crentes, cada um vai ter a sua história, não cabe a nós julgá-los. Mas nós transformamos Cristo em um mero animador da festa, né? Transformamos Cristo da mesma maneira que nós contratamos animadores de festa infantis. Nós temos a nossa festa e o animador é um certo acessório que nós trazemos para alegrar as pessoas. Mas para nós isso não serve. Cristo não é um animador das festas para atender os nossos desejos ou as nossas expectativas. Ele é a nossa festa. Ele é o motivo da nossa canção. E Maria, além de se expressar a sua alegria pelo Salvador, ela agradece também por aquele que contemplou na humildade. Olha a posição que ela se coloca, é muito interessante. Na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Olha o versículo 49, que lindo. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Quanto que nós temos para aprender com Maria. Maria talvez seja a encarnação perfeita, a expressão perfeita daquilo que Tiago vai dizer na sua carta: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Nós vivemos tempo em que muitos crentes, principalmente líderes, gostam de ser exaltados diante dos demais. Se você acompanha algumas notícias de igrejas evangélicas, faleceu um grande líder que toda a igreja era rodeada ou era sustentada pela personalidade dele, e agora há uma briga pelo espólio ou pela herança do apóstolo. Que coisa triste. A igreja do Senhor não tem espaço para donos, não tem espaço para personalistas que querem trazer ou tratar a sua igreja como um rebanho, como uma herança a ser vendida ou passada pelos demais. Maria nos ensina que mesmo diante de tamanho privilégio, ela poderia dizer tudo que ela era superior aos demais. Ela apenas diz que o poderoso me fez grandes coisas e porque ele fez, santo é o seu nome. Que bonito nós seríamos se nós aprendêssemos
com esse tom das palavras de Maria, agradecendo o que Deus fez por ela, mas agradecendo com humildade e não subindo num pedestal, mesmo tendo consciência. Saiba disso. Maria já sabia que a concepção dela foi miraculosa, porque ela não tinha tido relações com José, então ela já sabia que tinha o Redentor, já sabia que o anjo tinha anunciado a José e a ela também, então, enfim, ela sabia de toda a grandeza daquilo que estava acontecendo por ela, mas isso em nenhum momento faz dela uma mulher arrogante ou chamando a atenção para si. A humildade dessa serva tem muito a nos ensinar. Mas Maria não agradece apenas pelo que Cristo fez por ela, ou pelo que o Salvador, porque Deus fez por ela, mas ela agradece aquilo que ele fez para o seu povo. A partir do versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aqui provavelmente também uma citação dos Salmos, quando diz que de geração em geração a fidelidade do Senhor é transmitida, o que Deus nos abençoa de geração em geração. Maria agora olha para trás. Maria olha e fala, olha, eu sou judia, eu sou uma mulher humilde. Se você lembrou-se de semana passada, ao oferecer apenas 2 pombas como oferta no templo, é sinal de que eles não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro. Ou seja, Maria e José eram pessoas de pobres ou com parcos recursos. E ela olha assim e fala, eu, com tão poucos recursos, fui agraciada em ter o Salvador no meu ventre, mas isso que está acontecendo comigo é fruto da obra de Deus que aconteceu gerações antes de mim. Maria aqui, quando fala de geração em geração, talvez tenha passado um filme na cabeça dela. Talvez ela tenha se lembrado, aqui abrindo parênteses, tá, irmão? Talvez ela tenha até cantado, né? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do rei Faraó, triste, muito triste andava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Ela lembrou da libertação do povo de Israel, lembrou da travessia do Mar Vermelho, lembrou do maná que descia do céu para alimentar o povo durante a caminhada, lembrou da conquista das muralhas de Jericó que tinham caído, lembrou dos tempos difíceis no período dos juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia conforme lhe achava melhor. Lembrou dos primeiros reis de Israel, que Saul foi destronado, uma guerra civil se sucede, Davi chega e Deus fala para Davi que não lhe faltará sucessor no trono. Lembrou-se do período do exílio, em que talvez o povo de Israel quase foi exterminado, mas Deus conservou um remanescente fiel. Lembrou-se ou tinha consciência dos 400 anos de silêncio entre o último profeta do Antigo Testamento até a chegada de João Batista. E ela fala, isso que eu estou recebendo, eu não construí, eu recebi por causa do meu povo. E aqui traz uma aplicação para nós, meus queridos irmãos, o quanto você tem agradecido pela herança espiritual que você recebeu de gerações anteriores. Eu faço parte da história dessa igreja há apenas 2 anos, mas a igreja tem mais de 60 anos de organizada e, com certeza, o trabalho mais do que isso. Hoje nós temos um prazer, olha que coisa boa, uma linda orquestra, um coral cantando, bancos cheios, confortáveis, ar-condicionado, louvado seja Deus. Pastores que ficaram muitos anos aqui, pastorados longínquos, de décadas. Se você senta aqui hoje e tem essa paz para poder cultuar a Deus, ter exposição bíblica, boa música, é porque pessoas antes de você trabalharam para que isso chegasse até aqui. Talvez muitos com lágrimas, sendo perseguidos, com ataques do inimigo. Talvez a serpente tentou exterminar o povo de Deus ao longo dessa caminhada, mas aqui estamos, e é isso que Maria está fazendo. Eu sempre falo isso com jovens e adolescentes em especial. A igreja do Senhor Jesus avança, é verdade, nós não temos que repetir práticas, não estamos aprisionados a práticas de décadas atrás. O mundo mudou, mas muito cuidado quando nós queremos descartar com muita facilidade aquilo que recebemos. Ontem, ou anteontem, foi reinaugurada a Catedral de Notre Dame, depois de 5 anos de reforma, de um incêndio. Uma catedral que levou séculos para ser construída.
E uma reforma que demorou 5 anos, mais de 2.000 funcionários, inclusive uma brasileira esteve lá. Quem entra naquela beleza arquitetônica está herdando séculos de trabalho. Quem frequenta qualquer igreja está herdando décadas, ou dependendo da igreja, séculos de trabalho de gerações anteriores para que o evangelho chegasse a nós. E essa mulher faz isso. Essa mulher olha para trás e fala: eu não sou agraciada sozinho, eu faço parte de um povo, eu estou inserida num corpo. Não dá para eu exercer meu cristianismo carreira solo. Eu sou grata não apenas pelo que o Senhor fez por mim, mas pelo que Ele fez pelo seu povo. Não dá para ser crente sozinho. Porque só é possível exercer o cristianismo quando nós estamos em contato com as pessoas. Existem mandamentos, que nós chamamos mandamentos de coletividade do Novo Testamento, que só são possíveis por meio de se sentar no banco de um irmão do outro. Suportai-vos uns aos outros, não no sentido de prestar suporte, tá bom? Aconselhai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, cantai coletivamente. Essas coisas só podem ser feitas em comunidade, por meio do atrito mesmo. Quando nós abrimos mão das nossas reuniões coletivas, nós estamos perdendo toda uma herança de outros, que outros podem nos passar. Não passa de arrogância querer viver uma carreira solo em relação à sua vida espiritual. E essa mulher vai cantando, citando várias passagens. Todo esse trecho, do versículo 50 até o versículo 55, podem ser, digamos, direcionados a eventos do Antigo Testamento que geraram esta música ou esta poesia que temos ou que vemos nessa mulher. Então, em Maria nós aprendemos que uma mulher cheia do Espírito Santo canta e louva ao Senhor pelos feitos ou pelas bênçãos trazidas sobre ela e sobre as bênçãos trazidas sobre o seu povo. Isto posto, meus queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algumas questões que essas duas cenas, com essas duas mulheres, com seus respectivos filhos, nos trazem. Apenas recobrando algumas coisas. Maria nos ensina a questão da humildade. Aquela que tinha o Salvador se pôs na posição de serva. E existem muitos crentes, pastores inclusive, que têm muito menos a oferecer, mas que se comportam como se tivesse o rei na barriga e não o Salvador. O Evangelho gera humildade. O Evangelho gera gratidão por um povo e não apenas por si mesmo. Aprendamos com Maria essa questão, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A notícia de ter o Salvador, ou do encontro do Salvador com João Batista, gerou tanto em Maria quanto em Isabel o louvor. O que a presença de Deus ou de Cristo gera em você? O povo de Deus é um povo que canta. É um povo que canta. Nós somos tão agraciados com boa música aqui na igreja, e eu sempre incentivo os membros a cantarem, A música acompanha o povo de Deus. A presença de Cristo não gera cristãos ranzinzas, não gera cristãos egoístas, não gera cristãos orgulhosos, mas a presença de Cristo no coração gera pessoas que são capazes de louvar. E o conteúdo do nosso louvor não são letras, ou o alvo do nosso louvor não é o nosso ego. O alvo do nosso louvor é a pessoa de Jesus Cristo e os atos dele na história. Nós louvamos quem ele é e o que ele fez por nós. Terceira lição. E agora eu quero falar aos adolescentes, em especial às meninas, porque tem algo muito interessante aqui. A mulher que faz essa canção, Maria, é uma adolescente. Mulheres casavam cedo na época dela, a partir dos 15. Não estou falando para você casar com 15, não, tá bom? Os pais arrepiaram aí, fiquem tranquilos. Mas meu ponto aqui é que uma adolescente de 15, 17 anos foi capaz de ser cheia do Espírito Santo, compor uma canção, agradecer as bênçãos lançadas sobre elas e agradecer as bênçãos lançadas sobre o povo.
Deus não usa apenas idosos ou gente que está na sua maturidade como instrumentos na sua igreja. Um adolescente foi portadora do ponto de vista biológico do nosso Salvador. Então, ponha-se aos pés dele. Não, Deus não veio capacitar apenas gente idosa, ou só pastores, ou só teólogos, ou gente que tem um currículo de 10, 20, 30 anos na igreja. Não! Você pode ser um adolescente ou um adolescente cheio do Espírito Santo. Você é capaz de compor, você é capaz de cantar, você é capaz de agradecer por aquilo que Deus... Então, não fique tímido ou tímida em relação àquilo que Deus pode fazer por seu intermédio, ou que o enchimento do Espírito Santo pode gerar em você. Cante, encha-se do Espírito, busque a Deus, porque Ele pode incendiar a sua vida e das pessoas ao seu redor, independentemente da idade. Quarta lição, apenas recobrando aquilo que eu já falei. O enchimento do Espírito Santo gerou, tanto em Maria quanto em Isabel, não gritos inaudíveis, não ações estapafúrdias, mas louvor. Duas mulheres cheias do Espírito Santo falaram palavras inteligíveis, perfeitamente compreensíveis àqueles que estavam ao redor delas. E isto é muito bonito, e isso tem que ser lembrado também por nós. Pessoas cheias do Espírito Santo não são extravagantes do ponto de vista mundano, mas são pessoas que apontam para a pessoa de Cristo. Última lição, quando você olha para Maria, é a fé nas promessas de Deus. E aquele que cuidou dela até agora, continuará cuidando, que é isso que ela fala, que ela lembra, como Ele prometeu aos nossos pais, Ele prometeu cuidar de nós também. Então nós sabemos que, pela fé, Deus cumpre as promessas para com o seu povo. Pela fé, Ele há de sustentar os fracos, os oprimidos, aqueles que sofrem, aqueles que são pobres. Pela fé, Deus há de guardar a sua igreja, ainda que impérios se levantem contra a sua igreja, ainda que leis sejam promulgadas, tentando matar as nossas crianças, como Herodes tentou. Ainda que os cristãos sejam incendiados, como Nero tentou fazer, matando os cristãos. Pela fé, nós sabemos que, assim como Maria recebeu uma herança de milênios anteriores a ela, nós continuaremos crendo e sendo preservados, não porque somos merecedores, mas porque aquele que começou a boa obra é fiel para nos guardar até o fim, e é não apenas a nós, mas a todas as gerações vindouras. Repito a pergunta. O que a consciência do nascimento do Salvador gera em você? Eu espero que você tenha uma outra visão a partir da ação e do exemplo dessas duas mulheres, ou da reação dessas mulheres à presença do Salvador.